não existia orações próprias para cada dia da semana. Diferente do tempo do Natal, diferente do tempo da Quaresma, que você tem praticamente uma oração para cada dia da semana, nós não tínhamos isso nem no Natal, nem na Páscoa. Como era? No Advento, os formulários propostos para o domingo eram utilizados, repetidos durante toda a semana. Então, se você vem aqui na missa do primeiro domingo do Advento, as orações que você escutou naquele dia vão ser repetidas durante toda a semana, até o sábado, que aí entra a segunda semana. O que é que o novo missal propõe? Orações, formulários próprios para cada dia da semana. Então agora não se repete mais a oração no Advento. Na Páscoa, existia somente a oração coleta, aquela oração principal da missa, feita antes das leituras, na oração do dia. Só que essa oração também era repetida durante toda a semana. E o mais complicado era a oração sobre as oferendas e a oração depois da comunhão eram repetidas várias vezes, eram organizadas em ciclos. Por exemplo, a mesma oração era rezada durante toda a primeira, terceira e quinta semana. A outra era rezada durante toda a segunda, quarta e sexta semana. E só para a sétima semana que havia orações específicas. Não é confuso isso? Imagina para os padres que tem que rezar. Então agora tem orações para cada dia da semana. Cada dia. Tanto do Advento quanto da Páscoa. Orações para cada dia. Agora não tem mais erro. Não tem repetição de orações. Solenidade da Epifania do Senhor. Antes, existia um formulário único. A Epifania é uma grande solenidade que nós celebramos no início do mês de janeiro. Então existia um formulário único, que era rezado tanto no sábado quanto no domingo, tanto na véspera quanto no dia. Agora, o missal é mais uma vez enriquecido. Se colocam orações próprias para a missa da vigília da Epifania do Senhor. Orações sobre o povo. Agora, para cada dia da Quaresma, 40 dias, o missal propõe uma oração para ser rezada sobre o povo antes da bênção final. É de uso obrigatório do padre? Não, mas cobrem, é uma riqueza que está... Eles vão me matar depois, mas tudo bem. É uma riqueza que tem aí no missal, uma oração sobre o povo, uma oração pedindo uma bênção especial de Deus durante cada dia da Quaresma. Isso é uma riqueza muito grande, fruto de um grande esforço para nos ajudar na vivência desse espírito quaresmal, não é? Eu estou ansioso por isso, para ver. Não sei se eles vão rezar. No final, antes da bênção. O Senhor esteja convosco, a oração, depois a bênção. É quase como se fosse uma bênção solene, quase como se fosse. Mas é uma oração sobre o povo, pedindo bênção de Deus. Uma grande riqueza para nos ajudar. Agora, como é que vai ajudar? A gente a ver bem a Quaresma. Se a gente prestar atenção no que o padre está dizendo. Porque se eu estou esperando só o padre dizer por Cristo Nosso Senhor, para eu responder amém, e não entendi nada do que ele disse, a oração serviu de quê? Nada. A gente tem que prestar atenção naquilo que está sendo dito, naquela bênção que está sendo dada. É um grande retiro, a Quaresma, nós sabemos disso. Mas para viver bem o retiro, é preciso estar com os ouvidos bem atentos àquilo que é dito.
Vigília de Pentecostes, desse eu gostei muito. Já existia um formulário com orações próprias para a missa da vigília, mas agora eles inovaram e propuseram uma vigília de Pentecostes numa forma longa, como se fosse a vigília pascal. Antes das leituras tem uma grande exortação, que é lida pelo padre, e se propõe agora 4 leituras e 4 salmos. Olha que maravilha. É de uso obrigatório? Não. Mas é uma possibilidade de fazer uma vigília muito bonita. A gente vai fazer, o Padre Neto está dizendo. Imagina a riqueza que é a vigília pascal. A semelhança dela, agora temos uma outra grande vigília, que é a vigília de Pentecostes, enriquecida com 4 leituras, 4 salmos e 4 orações depois de cada uma, do jeito da vigília, do jeito que é feita a liturgia da palavra na vigília pascal. Então, a possibilidade muito grande, olha, para no ano que vem a gente celebrar com muita novidade, com muito ânimo, não é tudo novo. E tem que puxar, não só dos padres, mas das comunidades, para que se preparem para viver bem esses momentos. Aqui todo mundo sabe que o povo se prepara bem para viver a Páscoa, não é assim? É um zelo muito grande na preparação de tudo. Agora a gente quer ver o mesmo zelo na preparação de todas as celebrações importantes durante o ano, para que celebremos com entusiasmo, com ânimo renovado. É uma possibilidade, mas não pode ser imposição do padre. Tem que ser uma coisa abraçada pela comunidade que quer celebrar, com júbilo, com fé, com devoção. Do próprio do tempo, ou seja, daquilo que atinge os tempos litúrgicos, essas são as novidades. Agora temos o ordinário da missa, que traz algumas novidades também. A primeira delas, o padre Demontier já está implantando por aí. Quando fizeram 50 anos atrás a tradução do Confesso a Deus, no latim diz assim: mea culpa, mea maxima culpa. Diz 3 vezes. 50 anos atrás, quem decidiu, aliás, quem traduziu, colocou minha culpa, minha tão grande culpa. E agora decidiram restaurar minha culpa, minha tão grande culpa. Isso vai dar um nó na cabeça do povo, não vai? A gente vai ter que contar, viu? Vamos rezar juntos, agora com os 3, viu? Confesso a Deus. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Agora imagina se toda missa o povo reza com essa força. Como ia ser bonito? No final não tem um amém não. Sabe por que não tem um amém? Tem algum... Nicodemos, vem aqui. Nicodemos é coroinha. Vai ser o primeiro a segurar aqui. Olha. Vai segurar pra mim, ver. Fica nervoso. Sabe por que não diz amém no final?
uma curiosidade. Isso vale também para o Pai Nosso, porque não é uma oração que termina. Como é a conclusão dessa oração? Quando nós dizemos que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Ponto. Porque o Padre vai dizer: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Pronto. O amém a gente reza quando está rezando em casa, sozinho. Na missa a gente não diz o amém, porque a oração continua. Entenderam? No Pai Nosso é a mesma coisa. Eu vou já aproveitar Nicodemos aqui. Está emocionado, feliz da vida. Quando nós terminamos de rezar o Pai Nosso, mas livrai-nos do mal, o Padre continua a oração. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. E vai com... Aqui já tem inclusive tem uma alteração nessa oração. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. E nós respondemos: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. É essa a resposta. A gente reza o Pai Nosso, não diz o amém. O amém a gente diz quando? Quando está rezando o terço, quando está rezando em casa. Na missa não, porque continua a oração e a resposta só vem depois. E essa é uma das orações que foi alterada. Se eu não estou enganado, era a vinda de Cristo Salvador, não era? Era a vinda de Cristo Salvador. Agora vai dizer assim: e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Obrigado. Agora a conclusão das orações. Antes, o Padre concluía a oração dizendo assim: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Agora, ele vai dizer assim: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Mudou também. Agora, antes tinham dado uma abreviada, né? Agora colocaram um latim todinho, né? Oi? Isso aí tem um amém. Outra. Existiam 3 sinais de oração. Segunda finalização: que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Acabou o resumo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. E a última, que era bem brevezinha: vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo, não mais. Vós que sois Deus e viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Acabaram com o resumo da missa, gente. Agora a oração é cumprida mesmo. Aqui um detalhe. O convite à oração que é feito antes da oração sobre as oferendas. Durante 50 anos se rezou assim: orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Agora o Padre vai dizer: o meu e vosso sacrifício. Isso foi disputa de muitas discussões ao longo desses anos. Por quê? Porque o sacrifício da missa é oferecido por todos nós que participamos da celebração. Só que o modo de participação do padre é diferente
da participação de nós leigos. Porque ele é o sacerdote, nós não somos. Então ficava insistindo nessa ideia de que dizer nosso, nós estamos igualando a forma de participação do padre e dos leigos. Significa dizer que separou? Não, não significa isso. Mas só se quer evidenciar que o modo de participação é diferente. Exemplo. O melhor exemplo para isso é a procissão das oferendas. Quando nós entramos com as hóstias, o vinho e a água que serão utilizados para a consagração. Porque as hóstias e o vinho são fruto do trabalho do povo. É essa consciência que a gente deveria ter na hora do ofertório. Do jeito que a gente tem consciência de que o feijão e o arroz que está na mesa todo dia é fruto do nosso trabalho, nós temos que ter a consciência de que aquelas hóstias, aquele vinho, aquela água que são oferecidos para a missa, são fruto do nosso trabalho. Somos nós que oferecemos. E que quando vem a procissão das oferendas, não é só um enfeite para deixar a missa bonita, mas é para recordar isso. Recordar isso, que é nosso. É fruto do nosso trabalho e nós colocamos na mão do padre para que ele consagre aquele pão e aquele vinho e se tornem para nós o corpo e o sangue de Cristo. De novo, não é para separar, mas é para mostrar que existem modalidades de participação que são diferentes. Entenderam? E a resposta foi acrescentada, alguma coisinha na resposta. E aí teremos que ter atenção. Receba o Senhor, vamos dizer juntos? Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Muito bem. Agora a gente vai dizer toda a sua santa igreja. Acrescentaram esse sua aí para confundir a cabeça da gente? Isso. Perfeito. O sentido dessa oração: receba o Senhor que está no céu. Receba Deus, pelas mãos do Padre, o sacrifício que nós apresentamos. Não é receba Padre, é receba Deus. Receba o Senhor nosso Deus, pelas mãos do Padre, esse sacrifício que apresentamos. Para a glória do seu nome. Eu escutei em algum lugar que tem um povo dizendo honra e glória. Esse honra não tem não, viu? Tem não. Não vamos... Lembra do que eu falei do espelho? Quando a gente vai acrescentando muita coisa, a gente acaba criando uma grande confusão. Tem lugar que você chega e não sabe responder a missa, porque cada lugar tem seu jeito. Que coisa doida é essa? A missa é sinal de unidade para a gente. É sinal de unidade. Onde você chegar, você participa da mesma celebração. Nenhum de nós, nem padre, nem leigo, tem direito de mudar isso, porque é um tesouro que é confiado a nós. É um grande tesouro. E que foi trabalhado por tanto tempo, foi preparado por tanto tempo, aí às vezes a gente introduz, porque eu achei bonito. Nos próximos dias a gente vai falar de algumas coisas bem interessantes, né? Eu confio que vocês estarão aqui. Então, para a glória, não tem nada de honra aí. Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Lembrando que tudo isso... Oi?
se toda a paróquia vai passar por esse estudo, a nossa foi privilegiada porque está fazendo 4 dias de formação para todo mundo. Tem lugar aí que só vai ter 1 dia. E ainda pagando, viu? Pois é. A nossa, ó, tá jóia, ó. Parabéns. Lembrando que tudo isso, minha gente, só vai ser obrigatório a partir do dia 3 de dezembro. Por enquanto, a gente continua normal. Minha culpa, minha tão grande culpa. Sem esse sua. Por enquanto, do jeito que nós estamos acostumados. Mas a gente vai começando a exercitar, né, senhor? Vai começando a exercitar. Quando tiver o livrinho, aí é importante a gente participar da missa, olha, com o olho no livrinho, até aprender. Depois que aprendeu, a gente guarda o livrinho em casa, para não ficar dependente dele. Na conclusão das orações sobre as oferendas e depois da comunhão, também houve alguma alteração, acrescentando o pelos séculos dos séculos, mas nada que chame grande atenção. As orações eucarísticas, aqui é a parte boa. Aqui é a parte boa. Foram acrescentados 12 novos prefácios. Para o domingo depois da Ascensão do Senhor, uma 10ª proposta. Já existiam 9, agora tem 10 prefácios para os domingos do tempo comum. Um prefácio para a missa com matrimônio. Isso é interessante. Tem gente que casa durante a missa, não é assim? E não existiam orações na liturgia eucarística para o matrimônio. Agora nós temos. É mais uma riqueza do missal. Bem-aventurada Virgem Maria. Existia o 1 e o 2. Agora tem o 3, o 4 e o 5. Mais opções. Que a gente vai perceber como? Se prestar atenção no que o padre está rezando. O segundo prefácio dos mártires, dos santos pastores, agora 2 prefácios para aqueles que são doutores da igreja e que antes não tínhamos, e prefácio comum para uso nos dias de semana, o 7, o 8 e o 9. É uma riqueza muito grande, não é? Agora nas orações. Foi feita uma minuciosa revisão nas orações eucarísticas. O nome de São José foi agora oficialmente incluído nas orações 2, 3 e 4. Quem mandou? O Papa Francisco. Foi uma das coisas que ele determinou, que o nome de São José fosse incluído nessas 3 orações, porque só existia na primeira. Agora temos em todas. Novas formas de suscitar a aclamação memorial. Que é isso, a gente vai já descobrir. Vai ser a melhor parte. O acréscimo de novas preces. Que preces são essas? E a ratificação e necessária harmonização das pequenas aclamações. Nós vamos ver que algumas respostas da oração eucarística mudaram. Outras foram retiradas. Nicodemos, volta aqui. Eu vou dar só um exemplo da oração eucarística terceira. Vai, uma massa. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Só olhar aqui no velho e no novo para não me confundir, né? A oração terminava assim. A oração eucarística terceira. Quem participa da missa com frequência vai saber responder.
Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Como é a resposta? A todos saciai com vossa glória. Essa resposta não tem mais. Agora, acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Não tem mais a resposta. Nem a última e nem a primeira que existia. Tirar a primeira resposta da oração, terceira e a última. É um exemplo. A gente vai ter que ir exercitando. E muita atenção nos livrinhos para a gente aprender direitinho, né? Aqui. A aclamação memorial. Depois da consagração do corpo e do sangue do Senhor, o padre dizia: eis o mistério da fé. E nós tínhamos 3 possibilidades de resposta. Quais eram? A primeira, anunciando. Qual era a segunda? Toda vez. A gente misturou aí, viu? Misturou. A resposta é assim, ó: toda vez que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. A gente misturou com a oração quinta. A oração quinta é assim: toda vez que... Eu que atrapalhei vocês, desculpa. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Essa é a resposta da oração quinta. A segunda opção que nós tínhamos era essa outra que eu rezei antes. E a última era: Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Eram 3 possibilidades de resposta para eis o mistério da fé. Agora, quando o padre disser mistério da fé, não tem mais o eis. O padre vai dizer mistério da fé, nós vamos responder: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Teve mudança na resposta? Não. Qual é a diferença? Toda vez que o padre disser mistério da fé, a gente só vai responder essa. Passe. Porque agora o padre vai poder dizer mistério da fé e do amor. E a resposta será: todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. E aquela terceira resposta, ela foi excluída? Não. Mas só vamos responder quando o padre disser mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Então agora o padre tem 3 opções: mistério da fé e do amor, mistério da fé para a salvação do mundo. Para cada um deles uma resposta. E aí a gente que se vire para saber responder, né? Por isso a importância do livrinho.
para a gente não se atrapalhar. Tá ali, Padre Neto com o livrinho dele, ó. Eu com o meu aqui também. Tá chegando, tá vindo pelos correios, viu? Tá chegando, vai chegar a tempo, se Deus quiser. Pode passar. Agora, algumas revisões nas orações eucarísticas. Eu achei coisas muito bonitas aí. Na oração eucarística primeira, que já é bem curtinha, foi incluída uma prece para o batismo. Aliás, 2 preces para a missa que tiver batismo. Na primeira prece, o padre vai rezar pelos padrinhos. Vai dizer o nome dos padrinhos na oração eucarística. Olha que coisa bonita. Rezar pela missão deles. E a outra por aqueles que foram batizados, pelos neófitos. Porque na hora da oração eucarística já foram batizados, né? Agora tem uma prece específica para a missa com o crisma, que não tinha, para a primeira comunhão, para a unção dos enfermos, para o matrimônio. A oração segunda, que era tão curtinha, né? Agora não é mais. Na oração eucarística tem uma parte dos comunicantes que diz assim: em comunhão com toda a igreja, não sei o que, não sei o que, não sei o que, de acordo com alguns tempos litúrgicos, né? Agora colocaram também na oração eucarística segunda comunicantes próprios para serem usados na missa do domingo. Então você vai ver que a oração eucarística segunda, ela vai ter uma prece a mais no domingo, no dia de domingo, para ressaltar a grandeza desse dia. E do jeito que tem na oração eucarística primeira, para o Natal e sua oitava, para a Epifania do Senhor, para a Quinta-feira Santa, na missa vespertina da Ceia do Senhor, que chamamos de lava-pés, da Vigília Pascal até o segundo domingo da Páscoa, a Ascensão do Senhor e Pentecostes. E lá também foram acrescentadas preces específicas para as missas com batismo, crisma, primeira comunhão eucarística, unção dos enfermos e matrimônio. A oração eucarística terceira colocou só as preces para os sacramentos, como falamos, e a quarta só contemplou batismo, crisma e primeira Eucaristia. Só observação aqui. A única que reza diretamente pelos padrinhos, que diz o nome dos padrinhos, é a oração eucarística primeira. As outras não. Reza pelo... É uma prece especial para o dia do batismo, mas não diz o nome dos padrinhos, tá bom? A doxologia final, a conclusão da oração eucarística. Acrescentaram um ezinho e mudaram o final. Agora, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Pronto. Esses séculos dos séculos entrou para valer, não é? Introdução ao Pai Nosso. Interessante. O missal tem várias formas de introduzir o Pai Nosso. Foi acrescentada mais uma, que é tomada do rito ambrosiano. É outro rito que existe na Igreja Católica. E diz assim: guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Por que foi introduzido isso? Nicodemos, vem aqui, por favor. Nicodemos hoje é o coroinha-chefe da nossa formação, né? Segure aí. Veja só, quando o padre rezava o Pai Nosso, também existia uma discussão muito boba, dizendo que o povo não deveria levantar as mãos. Agora na oração o padre está dizendo: elevemos as mãos ao Pai, elevemos, todos juntos, elevemos as mãos ao Pai para rezar.
Essa história de que o povo não pode rezar de mão aberta não existe. Existiu há muito tempo. No tempo da... Obrigado, me podemos orar. No tempo da missa em latim, o povo não rezava o Pai Nosso, porque o povo não sabia. O povo só dizia a última parte. O padre rezava o Pai Nosso todinho e o povo dizia, quem sabia, né? Sed libera nos amalo, mas livrai-nos do mal. Era só isso que o povo rezava. Não tinha nem tempo de abrir o braço. Abrir o braço já tinha terminado a oração. Então, na missa restaurada pelo Concílio Vaticano II, todos nós rezamos juntos a oração do Senhor, não é assim? Então a posição da Assembleia orante é de mãos abertas, elevadas. Ok? A gente vai estudar sobre isso, porque você olha, tem gente que coloca a mão assim, 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 assado. É de vários jeitos, né? Faz de conta... A senhora... Fica de pé, por favor. Faz de conta que ela vai me entregar essa chave. Como é que ela vai me... Eu estiro a mão e ela coloca... E ela me deu a chave, né? Assim. Eu quero receber, eu abro a mão. Quando eu quero dar, eu estendo a mão. Entenderam? Quando a gente está rezando... Obrigado. Quando a gente está rezando na missa, quando é que eu faço assim? Quando eu vou receber a bênção. Quando eu vou rezar por alguém, assim, porque eu estou enviando. Quando eu vou rezar o Pai Nosso, de braços abertos. Não é assim, nem assim. Assim, os braços abertos, isso. Vamos todo mundo abrir o braço aí, isso. Pronto, olha que coisa bonita. Então, a gente já aprendeu uma liçãozinha, não é? A última parte do missal, o próprio dos santos. O próprio dos santos, aquela parte que tem um santo de cada dia da semana quase, não é? É para dar um sinal da universalidade da igreja. Ali nós rezamos a memória dos santos do século I até o nosso século, de todos os lugares do mundo. Então eles são escolhidos, alguns santos são escolhidos para serem colocados no missal, para ser sinal disso, que a santidade da igreja, a santidade dada por Cristo, está presente desde o século I até o nosso tempo, e em todos os lugares do mundo. E aí 3 santos que foram acrescentados no missal. São Cristóvão Magalhães e seus companheiros mártires, no México. Santo Agostinho, eu não vou saber dizer o resto do nome, Hong, e seus companheiros mártires da China. E São Charbel Makhlouf, do Líbano, no Líbano. Cada um de um lugar. São exemplos de santos novos que vão aparecer no missal. Mas nós temos aí o calendário próprio do Brasil. Existe o calendário romano geral, que todo mundo reza, e cada país tem seu calendário. Então, quem é que vai aparecer agora no missal e que ainda não estava? São José de Anchieta, que nessa versão antiga do missal aparece ainda como beato, agora como santo. Santa Paulina, pode passar. A memória do bem-aventurado Inácio de Azevedo e seus companheiros é transferida do dia 19 de julho para o dia 17. Só mudança. Irmã Dulce, agora está aqui, ó. Irmã Dulce está aqui. Vamos rezar o dia dela com muita fé. Os santos protomártires do Brasil.
É uma alegria dizer isso, né? Que os primeiros mártires do Brasil morreram no Rio Grande do Norte. Olha que felicidade. Volta, só para dizer o nome dos santos, pelo amor de Deus. Os santos André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro, Mateus Moreira e seus companheiros no dia 3 de outubro. Os protomártires do Brasil. Agora, São Pedro de Alcântara, que também aparece. Santo Antônio de Santana Galvão, o primeiro santo brasileiro que não estava ainda no missal. O tempo que faz que São mais santo, né? Agora entrou. E outros acréscimos. E a CNBB também pediu para fazer outros acréscimos no missal por conta da piedade popular. Vamos ver. O Santíssimo Nome de Jesus, que não existia no missal, e agora é celebrado no dia 3 de janeiro, dia da ordenação de Padre Antônio, olha aí. Santa Josefina Baquita, Nossa Senhora de Fátima, não estava no missal, agora está. Santa Rita de Cássia, os devotos aqui, né? Santa Teresa Benedita da Cruz, o Santíssimo Nome de Maria, São Pio de Pietreutina. Agora entrou, estou vendo aí que tem uns devotos dele, né? Entrou. Santa Catarina de Alexandria, São João Diego, que foi o vidente de Nossa Senhora de Guadalupe. Agora está no missal também a memória dele. E algumas outras alterações e acréscimos que foram feitos a pedido do próprio Papa Francisco. Ele instituiu a festa da Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, que é celebrada na segunda-feira de Pentecostes. Nesse ano até alcancei uma graça nesse dia, viu? Uma graça grande. A memória de Nossa Senhora do Carmo agora será celebrada como festa. Aumentou a importância de Nossa Senhora do Carmo. Eu sei que aqui tem um monte de gente devota, né? Não poderia ser diferente. Santa Maria Madalena agora também é uma festa. E ainda colocou um prefácio próprio para ela, que é chamada de Apóstola dos Apóstolos. Um grande reconhecimento dado pelo Papa Francisco a Maria Madalena. Isso é uma recuperação. Isso é uma recuperação depois de tanto menosprezar a figura da Apóstola dos Apóstolos. Foi a primeira que viu Nosso Senhor ressuscitado. Foi a primeira a anunciar a ressurreição do Senhor. Ela tem um podcast sobre isso, né? Vamos juntos. Então, a Apóstola dos Apóstolos. Até então existia a memória de Santa Marta. E os outros dois irmãos dela? Ninguém reza, não é? Papa Francisco corrigiu. Memória dos santos Marta, Maria e Lázaro. Agora os três juntos. Não só mais Santa Marta. Acrescentou também São Gregório de Narek, doutor da Igreja, São João de Ávila, doutor da Igreja, São Paulo VI, Papa, Santa Idelgarda de Bingen, uma mulher doutora da Igreja. Papa Francisco deu uma grande atenção às santas mulheres no missal. É importante que saibamos valorizar. Entre tantos doutores, é uma santa doutora da Igreja. Santa Faustina, muita gente tem devoção a ela. São João 23, Papa, que abriu o Concílio Vaticano II. São João Paulo II e Nossa Senhora de Loreto. Foram essas alterações feitas a pedido do Papa Francisco. E algumas outras modificações. Aqui no Brasil, a gente sabe que há muito tempo as mulheres já participam do lava-pés, não é isso?
a gente sempre na frente. Mas o que é que acontece? Lá no missal, se pega este missal aqui, vai falar dos homens escolhidos. O Papa mandou mudar as pessoas escolhidas, para que em todo o mundo as mulheres possam ser incluídas no rito do lava-pés. Porque tinha lugar que não era assim, não. O Brasil é muito para frente, né? A nossa prática pastoral foi assumida pela igreja. Temos que valorizar isso, porque tem lugar que ainda tem resistência de colocar a mulher no lava-pés. Um verdadeiro absurdo. Uma mudança. No missal, nós temos no missal atual, nós temos 2 formulários para a missa. O rito da missa com o povo e o rito da missa sem o povo. Qual o problema disso? Quer dizer que o padre pode rezar sozinho? Só se for em caso de extrema necessidade, tipo a pandemia. Extrema necessidade. O padre deve celebrar com a comunidade, porque a missa é uma celebração comunitária. Então a CNBB, prestando atenção nisso, apesar do missal atual dizer que tem que ter ao menos uma pessoa participando da missa, colocou assim: missa com assistência de um só ministro, para acabar com essa ideia de que a missa é uma coisa privada do padre, própria do padre. O padre não é dono da missa. Não pertence a ele, pertence à comunidade cristã. Para diminuir um pouquinho essa ideia, né? Canto litúrgico. Uma novidade é... Nicodemos, vem cá de novo. Agora o missal conta com partituras para ajudar o padre a cantar algumas partes da missa. O outro não tinha, esse tem. O que falta é os padres saber ler esses pontinhos aqui, né? Falta a gente aprender. Mas agora tem as partituras. Então os músicos que depois quiserem ajudar o próprio missal já está ensinando a cantar até o amém, que às vezes a gente desentoa. Agora concluindo, qual é a grande preocupação agora com a recepção do livro? A gente vai bater palma para o livro e dizer para ele seja bem-vindo? É claro que não, não é coisa ridícula. Já pensou? A gente coloca o livro ali, todo mundo diz para ele, oi, seja bem-vindo, né? A gente não vai fazer isso. Mas como é que nós vamos recebê-lo nas comunidades? Esta tradução requer tanto da Assembleia que se reúne para celebrar a memória do Senhor ou sacrifício eucarístico, quanto do ministro ordenado que a preside, bem como dos responsáveis pela pastoral litúrgica, um profundo conhecimento do missal e também da sua instrução, as normas da celebração. Nos quais estão contidas riquezas que guardam e exprimem a fé e o caminho do povo de Deus ao longo de 2 milênios da sua história. Tal empenho favorecerá a participação consciente, ativa e frutuosa de todos os que tomam parte na celebração eucarística. No mês de julho, eu dizia assim: como vocês viram, olha, agora eu já esgotei as novidades do missal. Novidade zero. Eu já disse tudo. Tem umas mudanças aí de percurso? Tem. Mas a gente se acostuma com isso com facilidade, né?
Se acostuma. Mas qual é o grande convite do missal? Que nós possamos nos apropriar disso e renovar a nossa vivência litúrgica. É pedido de nós agora um profundo conhecimento da liturgia para que possamos celebrar de modo consciente, ativo e frutuoso, do jeito que desejou o concílio. É um momento de renovação. Não é só um livro novo que está chegando, é a nossa participação que deve ser cada vez mais fervorosa. Então aqui uma grande citação, onde o Papa diz, o Papa Francisco, no documento Desiderio Desiderave, que ele fala sobre a formação litúrgica do povo de Deus, ele diz que o primeiro passo para a gente entrar na riqueza da celebração é estudar a liturgia. Conhecer os ritos, conhecer o significado de tudo isso que celebramos. Porque não é suficiente renovar o livro se a gente não renova a mentalidade. Não é suficiente chegar o livro novo se a gente vai continuar preparando a missa de qualquer jeito. Se a gente não vai preparar a celebração com zelo. Não é suficiente. Aí eu pergunto, renovou o livro para quê? Só para gastar dinheiro? É uma pergunta que a gente tem que se fazer nas comunidades. Como é que as comunidades são envolvidas no processo de preparação das missas, das celebrações? E eu vou só recordar aqui um exemplo. Quase todo dia eu estou lá na inspetoria e conversando com o padre João Carlos, eu fiquei encantado do carinho que ele tem das lembranças aqui de Caetés. E ele dizia, no primeiro mês, a gente não fez uma celebração. Nós estamos formando o povo para preparar a nossa missa. Foi um trabalho de base. A gente reuniu o povo, ensinou a cantar, preparou as leituras, preparou o ofertório, preparou tudo. Porque na primeira missa foi um grande evento, uma grande celebração de toda a comunidade. Não foi assim? Ele que conta essa história. E não foi bonito? O que nós temos que fazer agora é recuperar essa consciência de que a comunidade toda que deve se envolver na preparação da liturgia, porque a liturgia deve ser a primeira e indispensável fonte da qual os fiéis poderão beber o espírito genuinamente cristão. Alguém tem alguma pergunta hoje? A liturgia diária vai ser atualizada a partir de dezembro só. Então, em novembro, ainda permanece como era. Tá bom. Mais alguma pergunta? Agora um aviso paroquial para amanhã. Eu realmente queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. Mas a partir de amanhã nós vamos estudar o rito da missa do jeito que está sendo pedido aqui. A partir da introdução geral do missal romano. Explicar o significado de alguns ritos. Explicar algumas questões que às vezes não são tão claras para nós. Então, a partir de amanhã, a missa parte por parte, para que todos possamos entender tudo aquilo que celebramos. O dia de contar as novidades foi hoje. Amanhã, depois e quinta-feira, ainda vão aparecer outras novidades que estão de modo mais discreto, que aparecem de modo mais discreto na instrução geral do missal romano. Então nós contamos realmente com a participação de todos vocês. Hoje foi bonito, mas eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que poderia estar aqui hoje, não conhecem? Para que depois dessa formação,
Nós não queremos ouvir algumas coisas nas comunidades. Nós queremos, de fato, uma liturgia renovada. Uma participação renovada de toda a comunidade. Então, amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, nos encontraremos para dar continuidade à formação da missa, parte por parte. Amém? Foi bom? O que é que Giovanni merece? Muito bem, meu irmão. E aí, primeira noite, a gente teve um problema com a internet, e aí a transmissão teve que ser suspensa, mas está sendo gravado e vai ser disponibilizado no YouTube. Aí avisem as pessoas que vocês mandaram um link. Amanhã, se Deus quiser, esse problema da Wi-Fi vai estar resolvido, tá bom? Vamos ficar de pé, agradecer esse encontro do povo de Deus, das comunidades aqui presentes, dessas lideranças que amam ser Igreja de Cristo e celebram isso com vigor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São João Bosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente tinha feito a propaganda desse livrinho, né? O rito da missa celebrado com o povo. As comunidades fizeram lista e já repassaram os valores. E aí o seguinte, a gente estava na ideia eu tive, dia 25 de outubro, em Brasília, na CNBB, e ele tinha sido esgotado. Estava sendo feito novamente e deveria chegar lá 30 ou 31. Chegou no dia 31 de outubro e está a caminho, 10 dias úteis para chegar, né? Então tivemos o feriado do dia 2, o sábado e o domingo, deverá estar chegando aqui por volta do dia 13, tá certo? Chegando, a gente entrega para as lideranças que estavam com as listas e elas repassam. Mas, padre, eu não fiz o pedido. A gente pediu um pouquinho a mais, certo? Quem não ainda adquiriu e quer adquirir, R$15, tá certo? O mesmo valor. É isso. E em setembro, certo? Chegou o missal. Ele vem essa belezinha aqui, né? Com uma caixa, né? Uma caixa, né? E vem nesse pacotinho aqui, né? Vem uma caixa grande com 4, né? E aí vieram 5 caixas, porque pedimos 20, né? E aí então, na quinta-feira, a gente combina o jeito da gente distribuir com as comunidades o missal, que vai ser, cada comunidade terá um, tá certo? Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Deixa aqui.